A gente ouviu aí os treinadores e parece que o Santos ganhou do São Paulo, porque o do São Paulo estava falando dos desfalques, não tenho nem mais time para colocar, daqui a pouco eu vou ter 12 para treinar. São Paulo ganhou de 3-1 com muita tranquilidade e o Santos perdeu de 3-1 também com muita tranquilidade. O Odair gostou de 15 minutos, depois gostou de 9-11 não tomar mais gol. Foi o que deu para fazer. Todo mundo se contentando com um pouquinho no Santos. O que acontece aí, ô Moura, em relação ao São Paulo, me parece que a proposta inicial do Odair Hellmann era de ter uma linha de 5 para defender. Lucas Braga mais pela direita, com o João Lucas como um zagueiro perto de Maicon e Bauerman, e o Lucas Pires pela esquerda. Depois, 3 jogadores à frente, Dodi, Camacho e Mendonça, para, teoricamente, contar com o Ângelo e Marcos Leonardo mais livres para jogar, que eram os jogadores mais habilidosos, os mais técnicos do Santos, na teoria, em campo, e me parece que é uma preocupação do Santos em conter o lado esquerdo do São Paulo. Quando o Rogério Ceni opta por Galopo e Caleri juntos, o Wellington Rato pela direita, o Luciano de novo atrás do centroavante, e o Wellington passando muito como ele passa para apoiar o lado esquerdo do São Paulo, a preocupação do Santos era por ali. Agora, como o Santos é um time muito frágil, com muitos problemas, não precisa de tanto para fazer gol e para dominar o Santos. Vem a primeira falta lateral do jogo, a falta é de muito longe, a bola vai para a área, o João Paulo sai muito mal do gol, que também não é uma grande novidade, e o Caleri faz o gol de cabeça. A partir daí, era um outro jogo, um gramado muito pesado e um campo muito encharcado. Tem outro escanteio para o São Paulo, pênalti do Lucas Pires, bem marcado, bem expulso, São Paulo 2-0. O jogo realmente termina aí, com um vencedor definido, não sabíamos o placar. O que se viu dali em diante foi o São Paulo até diminuindo o ritmo, me deu a impressão no segundo tempo, e o Santos tentando se sustentar para jogar com 10, depois com 9, numa expulsão incrível do João Lucas, que pisou no Caleri, de maneira assim, pouquíssimo responsável, um lance sem noção do João Lucas, absoluta falta de entendimento do que acontece no jogo. O João Lucas já como lateral esquerdo, quando o Natan entrou no lugar do Ângelo no primeiro tempo. E aí o que se viu foi o Santos entrando com 2 linhas de 4, num 4-4-0, não tomar mais gol, e o São Paulo trocando passes muito na intermediária, até de uma maneira mais lenta, até o Luan marcar o terceiro gol, em um erro do João Paulo, e depois o Santos diminuir em um erro do Beraldo, que recuou mal, e o Juan marcou de pênalti. Então, Moura, assim, em relação ao jogo, o que dá pra gente tirar, talvez, de conclusão? São Paulo enfrentou um time muito frágil, que está absolutamente entregue no Campeonato Paulista, que tenta aí se virar daqui, se virar de lá para conseguir os pontos para não cair no Paulista, como é o Santos, e o São Paulo aproveitou bem. Eu acho que vale para o São Paulo o ponto positivo do Galopo. Tem aproveitado muito bem o Campeonato Paulista, ontem jogando um pouco mais pela esquerda, a hora da esquerda para o meio, não foi um centroavante como foi em outros jogos, tem feito gols, tem aparecido bem. Ontem, além do gol, ele deu bons passes, o passe do Luan no gol do São Paulo é um passe pelo meio, que sai do pé do Galopo, enfim, não vai enfrentar o Santos toda hora. O Santos hoje não é parâmetro de time difícil, apesar da tradição que tem no tamanho do clube também. Mas o São Paulo aproveitou bem e o Galopo, eu acho que ganhou mais pontos com o Rogério Ceni para ganhar espaço no elenco do São Paulo. E para o Santos fica uma outra derrota em um clássico, que o 3-1 dá a impressão de que, olha, ficou com 9, terminou 3-1, fez um gol no final, não está tão ruim. Está muito ruim, está péssimo. O Santos faz um Paulista tão ruim ou pior em relação às atuações dos últimos 2 anos. E para tirar coisa positiva do Santos, eu sinceramente não tiro nada, não vejo nada. Vi o Dodi ontem brigando, tentando desarmar pelo meio, aí roubava a bola, tinha muito campo para carregar, porque não tinha ninguém mais à frente, o time estava com 9 no segundo tempo, mas é um Santos muito fragilizado, que vai dando a impressão que está cada vez mais entregue. Era um clássico, Moura, 2 times de Série A, mas um parecia de A, que é o São Paulo, outro parecia de B, que é o Santos. Que tem mais um clássico ainda, né? Vai jogar contra o Corinthians. E o Bragantino está no grupo dele, não vai poder enfrentar o Bragantino, então, nessa fase, só se ambos chegarem nas quartas de final do campeonato. O Gabriel tomou um respiro aí para falar algo. Não, terminou o Prats, eu estava ouvindo atentamente, ao término da fala dele, me ajeitei na cadeira para passar ao próximo tema, apenas isso. Esses aqui são números, Gabriel, do Dziak, do Wellington Rato na temporada, no campeonato. Então, assim, a gente vê, né, que ele está sendo importante, mas eu fui pegar os números do Footstats e me surpreenderam, porque são melhores do que eu pensava. Tudo bem que ele fez os 8 jogos, né, muitos jogadores não fizeram todos, né, por exemplo, Renato Augusto não jogou todos, né, dentro do São Paulo mesmo tem muita rotação de jogadores, mas ele tem 3 assistências, ele é o líder do Paulistão, junto com Yuri Alberto e um outro jogador que agora me esqueço, 18 passes para finalização, 4º lugar no torneio, né? Então, é o 4º jogador que mais deu passe para finalização. 18 finalizações ele deu, é o 5º no torneio, não fez gol, né? Foram 8 finalizações certas, primeiro do time. E 8 desarmes certos, terceiro do time. Então, números muito bons do Wellington Rato, que chegou aí sem muito cartaz, né?
jogador já experiente, né, com uma certa idade, destaque do Atlético Goianiense. Eu achei boa a contratação na época, mas acho que esse começo está melhor do que o esperado. E ainda sobre o São Paulo, queria só falar um pouquinho, que eu gosto disso, né? Eu gosto de pegar aí o que está todo mundo falando e oferecer um contraponto. Hoje a manchete aí do São Paulo é o DM lotado, não tem ninguém para colocar, né? O Rogério dá uma valorizada, mas assim, muitos desses desfalques, eles são prévios a esses jogos, porque você teve jogadores com lesões de longo prazo, né? Então, você tem uma operação no Diego Costa, você tem o Ferrarese que tem um ligamento do joelho rompido, você tem uma situação com Rafinha e Igor Vinícius, que já na primeira rodada já não se sabia se eles teriam condições, e aí no meio disso você tem lesões musculares, né? Que é normal, entendeu? Isso é normal. Todos os times têm alguns desfalques a cada rodada. Claro, você pode pegar essa informação e transformar, o Rogério não tem jogador, como ele mesmo faz, né? Não tem o 15 para colocar. Bom, pega da base, não tem problema. Assim, é um exagero que nós já vimos em outros momentos aí, quando se fala de São Paulo, e que, de novo, me parece que está sendo colocado à frente das coisas. Imagina o Santos tendo esses desfalques. Aí seria muito problemático mesmo. O Santos não tem o elenco que o São Paulo tem. E aí, sobre o Santos, a gente tem números sobre os gols sofridos nessa temporada. E me chama a atenção, porque o que a gente esperaria aí do Odair Helman, né, inicialmente, é um time coeso, sólido defensivamente, que talvez sofresse para atacar. E até agora está difícil de atacar e de defender. 11 gols que o Santos levou no Paulistão, 5 de organização ofensiva do adversário, ou seja, o Santos está posicionado para se defender. 3 de pênalti, também chama atenção, acho que nenhum dos grandes teve pênaltis contra, assim, ou nessa proporção, né? 3 gols de pênalti, é difícil, né? Você comete 3 pênaltis, é duro, hein? 2 gols de escanteio, outra falha, né, feia aí do Santos, os 2 foram contra o Palmeiras, e um de falta lateral, que é uma novidade agora, né, que foi com o Wellington Rato. Então, esse é um panorama de um time que, posicionado na defesa, não defende bem, comete pênaltis e sofre na bola parada. Só não sofreu gol de contra-ataque. Aí tem que ver se é porque está se defendendo bem ou se sequer consegue atacar. Então de fato, um panorama ruim. Isso quer dizer que estamos criando aí um caldeirão para o treinador? Não, eu acho que o treinador não começou bem o trabalho dele. Agora, os últimos anos mostram que você pode pôr o treinador que você quiser, que o Santos não está indo para frente, né?